Ney, Pois não. Bolsonaro no banco dos réus, justiça ou perseguição política? Gente, nós não vamos dar resposta a essa pergunta, não. Nós vamos apenas trazer a informação para vocês, né? Apesar que eu tenho a minha opinião e eu acredito que o Vanei também tem a dele. Uhum. Bom, hoje, 25 de março de 2025, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal inicia o julgamento para decidir se aceita a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 acusados por suposta participação em uma trama golpista visando impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva após as eleições de 2022. Se a denúncia for aceita, Bolsonaro e os demais se tornarão réus e responderão a uma ação penal no STF. Esse é considerado o núcleo crucial envolvido na trama golpista. A decisão vai ocorrer em 3 sessões até esta quarta-feira, dia 26. As sessões estão marcadas para as 9h30 da manhã e às 14 horas de terça, e para as 9h30 de quarta-feira amanhã. Pode ser um julgamento de grande repercussão e a segurança foi reforçada nos arredores do STF. Bom, só para a gente entender, né? As acusações e vamos lá, o contexto, é isso, né? Uhum. Olha, Bolsonaro é acusado de 5 crimes: tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano contra o patrimônio da União, deterioração do patrimônio tombado e participação em organização criminosa. A denúncia baseia-se em elementos como uma minuta de decreto golpista encontrado na residência do ex-ministro Anderson Torres e mensagens que mencionam planos de execução de autoridades. Além de Bolsonaro, outros 7 indivíduos, incluindo ex-ministros e militares de alta patente, são acusados de integrar o núcleo crucial da organização criminosa. Informações e fontes da UOL Notícias. E quem são os acusados? O ex-presidente Jair Bolsonaro, Alexandre Ramagem, deputado federal, ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, e delegado da Polícia Federal. Almir Garner Santos, almirante da Reserva e ex-comandante da Marinha do Brasil. Anderson Torres, ex-ministro da Justiça do governo Jair Bolsonaro e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, à época dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. General Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional e general da Reserva do Exército. Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da presidência, tenente-coronel do Exército, afastado das funções na instituição. Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, general da Reserva e ex-comandante do Exército. Walter Souza Braga Neto, general da Reserva do Exército, foi ministro da Defesa e da Casa Civil, além de candidato a vice de Bolsonaro em 2022. Bom, consequências de uma possível abertura de ação penal. Caso o STF aceite a denúncia, Bolsonaro passará a ser réu em uma ação penal. Se condenado por todos os crimes, as penas poderiam variar, podem variar de 12 a mais de 40 anos de prisão. Além das implicações legais, a abertura de uma ação penal pode afetar o cenário político brasileiro, influenciando a polarização política e a confiança nas instituições democráticas. E quem são os ministros que compõem a primeira turma? Ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, Cristiano Zanin, presidente da turma, Luiz Fux, Flávio Dino, Carmen Lúcia. Esses são os ministros da primeira turma que que compõem essa primeira turma. Confesso que fico um tantinho preocupado. Olha que eu sou um eterno defensor, aprendi isso com o doutor Druziani, um eterno defensor das instituições. Eu acho que temos, assim, todas as instituições, seja o legislativo, seja as câmaras, tanto estaduais como federal, seja o Senado Federal, a Justiça, o STF, o STJ, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Infelizmente, algumas instituições acabam sendo manchadas por conta de algumas, podemos dizer, a exemplo do que aconteceu no futebol, meu caro compadre Vanei, um equívoco da arbitragem. Equívoco. Porque se o cidadão comum comete um erro,
é taxado, é criminoso e vai preso. Caso a justiça cometa um erro, não é erro, é um equívoco. Entendeu? Aí mancha a instituição. E Aí nós vem não uma estamos nota, dizendo né? que está certo ou errado, não é isso? Uhum. Mas esse filme parece que já foi passado em tempos não tão distantes assim. Um ano antes das eleições, aconteceu a mesma coisa, só que ao invés de ser um candidato da direita, da esquerda. Não estamos também fazendo juízo de valor, se estava certo, se estava errado. Mas que aconteceu a mesma coisa, aconteceu. Criaram, foram, prenderam, não disputou, depois que acabou as eleições, aí chegou no outro ano, vão ter eleição de... Ah, não, porque o juiz que julgou não tinha competência para ter julgado, então vamos passar uma régua, é como se nada tivesse acontecido. Uhum. Não foi isento de culpa, apenas nada foi acontecido. E eu tô vendo o mesmo filme. Coloca-se pessoas que tende uma tendência, pode chegar lá daqui 3, 4 anos. Gente, quem julgou não tinha competência para julgar. E não estou falando no termo de incompetência de não ser o grau para ser julgado, né? Aí torna-se tudo do jeito que está, volta para trás, zera tudo e começa de novo. Não, dá a impressão que é o mesmo filme, gente. Pelo amor de Deus. Só mudou os personagens, né? Os atores principais. Né? Mas a impressão que se tem é que os coadjuvantes estão ali. Bom, uma reflexão só para encerrar aqui, que já são 7h56. Esse julgamento representa um momento crucial na democracia brasileira. A análise imparcial e técnica das acusações é fundamental para assegurar que a justiça seja feita, independentemente de posições políticas. A transparência e o respeito ao devido processo legal são essenciais para fortalecer as instituições democráticas e promover a confiança da sociedade no sistema judiciário. Independentemente do desfecho, é vital que todos os atores políticos e sociais respeitem as decisões judiciais e atuem em prol da estabilidade democrática no país. Sabe, olhando assim de fora, parece simples. Aí a pergunta que fizemos lá no início volta agora. Bolsonaro no banco dos réus. Justiça ou perseguição política? Eu não tenho a resposta, confesso a vocês. Você tem resposta? Opiniões. Resposta não. Porque para a gente ter resposta, eu teria que estar com o parecer, ou as provas, né, as evidências. Uhum. Porque se mais uma vez começar aquela questão, aquela balela, olha, eu não tenho prova, mas eu tenho convicção, que foi mais... Gente, não tem como desassociar o que aconteceu. O juiz ele tinha convicção que foi pênalti. Não foi pênalti. O VAR não analisou de uma forma equivocada também. Mas eu tenho convicção que foi. Mas não foi. Agora a própria Federação Paulista reconheceu que foi um equívoco. Será que vai acontecer a mesma coisa? Olha, eu não tenho provas, mas eu tenho convicções. Convicções não é prova. Aí fica de novo a pergunta: justiça ou perseguição política? Confesso a vocês, tenho opinião, não tenho convicção e tampouco a resposta concreta. Porque opinião também não é convicção, né? Eu tenho uma opinião clara, que também não vou dizer, mas porque não é convicto. Porque se eu não tenho o processo na mão, as provas, as evidências, né, que também não é prova. Gente, hoje com a inteligência artificial, você faz coisa que, infelizmente, até Deus duvida. Porque você, por exemplo, o rosto do Alexandre de Moraes, que está naquela matéria no Jornal do Porto, Sim. foi desenhado por inteligência artificial. Mas você não fala que não é uma foto. Uhum. Concorda? Sim. Então, muita calma nessa hora.